Fala, senhoras e senhores do CPMG. Trouxe esse mapa mental para a gente estar estudando sobre as bactérias. Bactérias, senhores, são seres classificados como unicelulares, que apresentam apenas uma célula. São seres classificados como procarionte, porque essa célula não tem núcleo, tá ok? As bactérias vão possuir em sua célula a membrana plasmática e um outro envoltório celular, que é a parede celular. A parede celular ela vai dar resistência e rigidez às bactérias, dando formato a elas. Quanto ao formato da célula da bactéria, ela vai ser classificada em 4 tipos. Tem aqui cocos, que é quando essa bactéria tem a célula no formato de bolinha, bacilo no formato de bastão, espirilo seria no formato de um bastão com uma curva e vibriões no formato de uma espécie de vírgula, tá ok? A parede celular das bactérias também pode ser utilizada para classificá-las depois de um teste de coloração. A gente tem aqui, por exemplo, bactérias que depois desse teste tiverem a cor roxa vão ser chamadas de gram-positivas. Bactérias que depois desse teste tiverem a cor rosa vão ser chamadas de gram-negativa. Por que dá essa alteração? Algumas bactérias na parede celular, ela vai ter várias camadas de peptidoglicano, que é um tipo de carboidrato, beleza? E essas bactérias que tiverem essa característica vão ter a coloração rosa, vão ser chamadas de gram-positivas. Vão ter a coloração roxa, desculpa, vão ser chamadas de gram-positivas. As bactérias que têm poucas camadas de peptidoglicano e tem camada ainda de lipídio e proteínas, vai ter a coloração rosa e a gente chama de gram-negativas, tá ok? Continuando aqui, senhores, a gente vai ver ainda que as células das bactérias podem ter essas duas estruturas, flagelos e pile. O flagelo é um filamento longo, está relacionado à locomoção dessa bactéria. Pili são filamentos curtos e finos, está relacionados com a reprodução, com a fixação de bactérias parasitas, por exemplo, em tecido de seus hospedeiros. Com relação ao material genético, as bactérias vão ter um único cromossomo circular e a região do citoplasma onde esse cromossomo fica eu chamo de nucleoide. Além disso, as bactérias ainda têm os plasmídios, que são pedaços de DNA também no formato circular, que vão estar espalhados por todo o citoplasma da célula. As bactérias têm a capacidade de formar endósporos, que são esses endósporos aqui nada mais é do que uma forma dela ficar resistente a longos períodos de escassez. Quando as condições favoráveis voltam, ela sai desse formato e fica na forma normal. A reprodução é uma reprodução assexuada, beleza? Que não precisa de outro ser vivo, não ocorre mistura de material genético. A reprodução assexuada que as bactérias fazem é do tipo bipartição ou cisparidade. Quer dizer o quê? A bactéria ela se divide ao meio e gera duas novas bactérias. Se essas duas novas bactérias ficarem grudadas, elas vão formar colônias. É assim que ocorre a formação das colônias. Com relação à variabilidade genética, apesar dela não conseguir aqui na reprodução assexuada, as bactérias desenvolveram formas para estar conseguindo aí mais informações e se adaptarem melhor ao meio. E são através desses mecanismos de transferência gênica. O que acontece? Vão estar todos relacionados aos plasmídios. Plasmídio, lembra? Pedaços de DNA em formato circular. Quando a bactéria consegue o plasmídio com informação, né, do meio ambiente, o plasmídio está solto no meio ambiente, a bactéria vai lá e pega, eu chamo de transformação. Quando ela consegue esse plasmídio de uma outra bactéria diretamente, elas trocam plasmídios, eu chamo de conjugação. E a transdução é quando essa bactéria consegue o plasmídio através de um vírus bacteriófago, um vírus que infecta bactérias. O vírus traz esse plasmídio de uma outra bactéria que ele infectou, e aí quando ele infecta essa bactéria atual, acaba passando o plasmídio da outra bactéria. Então isso vai ser o mecanismo de transdução. Senhores, qualquer dúvida eu estou à disposição e tenham bons estudos. Então, senhores, continuando nossa videoaula sobre bactérias, a
gente vai estar falando um pouco aqui sobre a importância das bactérias, tá? Elas são importantes em vários processos que fazem a manutenção da vida aqui na Terra, como produção de oxigênio, produção de matéria orgânica, na decomposição. Com relação à nutrição, as bactérias elas podem estar sendo classificadas em autotróficas, que são as bactérias que conseguem produzir matéria orgânica, e heterotróficas, são aquelas que não conseguem e têm que consumi-la de outros seres. As bactérias autotróficas eu tenho de dois tipos. As fotoautotróficas, que produzem matéria orgânica utilizando a luz, e aí eu tenho a cianobactéria, tenho a sulfobactéria, e eu tenho as que conseguem produzir matéria orgânica utilizando reação química de substâncias inorgânicas, beleza? E aí eu tenho como principal exemplo aqui as bactérias nitrificantes. Nas fotoautotróficas, as sulfobactérias foram as primeiras a aparecerem, as primeiras fotoautotróficas a aparecerem, e as cianobactérias são aquelas que produzem oxigênio, muitas vezes são encontradas em associação com fungos, formando os chamados líquens. Então tem uma importância enorme aí essas cianobactérias, é um tipo de fotoautotrófica. Quimioautotrófica, a gente tem as bactérias nitrificantes, elas são importantes, porque elas vivem no solo e fazem a manutenção da fertilidade, convertendo vários compostos nitrogenados, ok? As heterotróficas, que não produzem matéria orgânica, a gente vai ter três tipos. Eu tenho a saprofágica, essa daqui ela consome matéria orgânica de seres mortos, de cadáveres, é a responsável pela decomposição. As heterotróficas do tipo parasitas, essas consomem matéria orgânica viva de outros seres, causando problemas e doenças. A gente tem, por exemplo, a bactéria que causa pneumonia, é um tipo de bactéria parasita. As heterotróficas mutualísticas, eu tenho um exemplo das bactérias que vivem no tubo digestório de ruminantes, vivem em associação com esses ruminantes e ajudam eles fazendo a digestão da celulose e recebem também algo em troca, né? Matéria orgânica para consumir. A gente tem um exemplo da Escherichia coli, uma bactéria que vive no intestino grosso dos seres humanos. Também é uma relação mutualística. Essa bactéria produz vitaminas para a gente, evita que bactérias que causam doenças cheguem lá. E em troca a gente dá matéria orgânica. E eu tenho também as bactérias fixadoras de nitrogênio, que vivem fixas, presas a raízes de algumas plantas. E aí elas fixam nitrogênio para essas plantas e as plantas dão matéria orgânica para elas. Então, essas bactérias mutualísticas vivem em associação com outros seres, tá ok? Sem causar nenhum problema, né? As parasitas causam doenças, as mutualísticas não. O uso das bactérias pelo ser humano. A gente tem algumas bactérias utilizadas na produção de alimentos, produzir iogurte, queijo. Tem alimentos que são inclusive as bactérias lactobacillus, streptococcus, do gênero, né? Lactobacillus e streptococcus. Na produção de bebidas, que a gente tem as bactérias do gênero Acetobacter, que aí são utilizadas na produção de vinho, cerveja. Na produção de remédio e cosméticos, a gente utiliza algumas toxinas de bactérias para produzir antibióticos e para produzir produtos de beleza, como por exemplo lá eles utilizam a toxina botulínica de um tipo de bactéria para tratar rugas. E também tem o uso para biotecnologia. A gente consegue utilizar bactérias para produzir vitaminas, para produzir hormônios. É só pegar um gene, que é um trecho de DNA que tem uma informação para um hormônio, põe dentro da bactéria e a bactéria vai fazer esse hormônio. Então, bem útil demais, tá ok? Vamos falar aqui agora sobre as principais doenças, causadas por bactérias. Então, senhores, continuando aqui, eu havia dado uma pausa porque o vídeo ia passar dos 5 minutos. A gente vai ver algumas doenças aqui causadas por bactérias. As doenças causadas por bactérias, na sua maioria, são transmitidas por água contaminada, alimento contaminado, gotículas de saliva. Então, medidas simples, como lavar as mãos, ingerir água tratada, comer alimentos bem lavados, acaba evitando esse tipo de problema. O poder público também pode ajudar na prevenção, fornecendo saneamento básico a toda a população. A tuberculose, senhores, é a primeira doença aqui. Ela vai ser causada por uma bactéria chamada de
Microbacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Ela normalmente, senhores, é transmitida por gotículas de saliva. Então, locais fechados com pouca ventilação facilitam muito o contágio dessa bactéria, tá ok? Ela pode se instalar em vários órgãos, mas o que é mais comum é nos pulmões, e aí ela vai causar uma inflamação aguda do pulmão. Os sintomas aí mais comuns é tosse com catarro, catarro contendo sangue, né? Febre alta, sudorese, são alguns dos sintomas aí da tuberculose. O tratamento consiste em ingerir antibióticos mesmo, e normalmente dura de 6 meses a 1 ano. Como esses antibióticos causam efeito colateral e o pessoal sente uma melhora ali, eles acabam abandonando o tratamento antes do tempo recomendado. E isso não é bom porque gera bactérias resistentes ao antibiótico, tá ok? O tétano é causado por uma bactéria chamada Clostridium tetani. Essa bactéria, senhores, ela pode formar esporos e esses esporos podem estar aí sob fezes, no solo, em pregos enferrujados ou outras superfícies cortantes. Por isso, é importante demais sempre que ocorrer um ferimento por algum desses objetos, você está lavando bem, porque é assim que a bactéria infecta o corpo. Ele entra por essas lesões na pele. Se essa bactéria chegar no sistema nervoso central, ela pode causar muito problema. A rigidez, por exemplo, muscular. Se essa rigidez muscular, que é parar de contrair alguns tecidos musculares, se isso acontecer, por exemplo, no diafragma, tem que contrair para a gente fazer a respiração, já era. É morte na certa. Então, para estar evitando esse tipo de problema aí com essa bactéria que causa o tétano, é sempre lavar bem após qualquer ferimento de superfícies dessa que eu falei, de objetos desses que eu falei. A meningite bacteriana vai ser causada por várias espécies de bactérias. O tipo mais comum é meningococo, bactéria do tipo meningococo. Essas bactérias aí que causam essa doença, elas provocam inflamação das meninges, tá? Que são membranas que protegem o nosso sistema nervoso, por isso a gente chama de meningite a doença. Pode causar sequelas muito graves, por isso assim que é diagnosticada a pessoa tem que começar o tratamento com antibiótico. Se essa bactéria tiver associação com outras, ela pode levar a pessoa à morte depois de poucas horas. Então é importante demais aí um diagnóstico precoce, beleza? Alguns sintomas aí é dor de cabeça, vômitos, uma rigidez na nuca, beleza? E é isso, da meningite bacteriana. Com relação à diarreia infecciosa, senhores, ela pode ser causada por vírus, por bactéria, por protozoário. Mas quando ela é causada por bactéria, as bactérias que vão causar são do tipo Salmonella, beleza? Bactérias do tipo Salmonella ou Shigella. Essas são os gêneros de bactérias mais comuns de causar diarreia infecciosa. A forma de transmissão é ingerindo comida ou água contaminada. Assim que ocorre a infecção, a pessoa apresenta sintomas como diarreia, obviamente, né?